caríssimos iniciados, filósofos e amigos das artes ancestrais. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, comentaremos sobre alguns aspectos da independência do Brasil. Afinal de contas, será que o dia 7 de setembro é a data correta, verdadeira, para ser considerada como o marco da emancipação do nosso país? A pergunta-chave é, para os brasileiros em geral, para a história e também para os maçons, qual seria a data mais coerente, adequada e justa para ser comemorado o Dia da Independência? Antes de adentrarmos aos mistérios históricos desse tema inquietante, emblemático e fascinante, peço que você não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar as notificações e também compartilhe esse conteúdo no futuro, porque assim você estará ajudando a divulgar as verdades, os valores e as virtudes das entidades iniciáticas mais ancestrais. Obrigado! A primeira data que pode ser, na opinião de alguns historiadores, considerada como a mais emblemática e significativa para se comemorar a independência do Brasil é o dia 9 de janeiro de 1822, o poderoso Dia do Fico. Nessa data, o então príncipe regente do Brasil, Dom Pedro, decidiu permanecer aqui no país, contrariando, desobedecendo as ordens das cortes portuguesas, que determinavam seu retorno imediato a Portugal. Isso porque, após a revolta liberal do Porto em 1820, o país deixou de ser uma monarquia absolutista. Dom João VI perdeu seu poder, teve que se submeter aos ventos constitucionais da nova realidade, agora praticamente, digamos, uma república em Portugal. Dom Pedro I, apoiado por um movimento muito forte, poderoso, que surgiu ali, notadamente, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, teve também apoio da entidade maçônica, através de Gonçalves Ledo, Clemente Pereira e tantos outros. E, nesse dia, ali no Paço Real do Rio de Janeiro, perante uma multidão, naquela época, imensa, calcula-se 8.000 pessoas ou mais, ele fez um breve discurso e declarou que ficaria no Brasil, permaneceria ali, ou seja, não daria mais pelota para os ditames de Portugal. Portanto, essa data é fatídica, foi um divisor de águas ali entre a pretensa autonomia do Reino do Brasil com relação ao antigo Reino de Portugal, Brasil e Algarves. A data oficial da independência, 7 de setembro, sabendo muito bem, refere-se a um gesto de Dom Pedro ali em São Paulo. No dia 7 de setembro, ele recebeu os informes, as cartas de Dona Leopoldina, sua esposa, e de outros seus colaboradores, relatando que as cortes portuguesas novamente estavam pressionando para que ele retornasse a Portugal e também consideravam todos os seus atos feitos ali na terra brasileira como nulos, não valiam nada, porque quem mandava realmente era o poder central português. Dom Pedro ficou muito bravo e teria sacado a sua espada em cima do seu cavalo e bradado o famoso independência ou morte. Detalhe que haviam poucas pessoas ali, era uma região um pouco desabitada, às margens do rio Ipiranga. Quase ninguém ficou sabendo desse gesto. Ele somente retornaria ao Rio de Janeiro no dia 14 de setembro, e aí sim levaria ao conhecimento de todos que bradou a independência do Brasil. De qualquer modo, por uma série de questões institucionais, formais, históricas, até, segundo alguns, por pressão da turma ali de São Paulo, a data ficou conhecida como sendo realmente o Dia da Emancipação do Brasil, 7 de setembro. Uma data extremamente simbólica, significativa e um pouco hermética é o dia 9 de setembro. Nesse dia, no Rio de Janeiro, houve uma sessão da Loja Maçônica Comércio e Artes, presidida pelo primeiro vice-presidente ou vigilante, irmão Gonçalves Ledo, em que um poderoso discurso foi pronunciado em defesa
da emancipação efetiva do Brasil, do desligamento do Reino do Brasil de Portugal. Ficou conhecido como o discurso da independência de Gonçalves Ledo, porque para a maçonaria, a partir desse momento, o Brasil estaria emancipado, independente de Portugal. Já houve a ruptura ali nesse universo simbólico institucional da entidade maçônica. De acordo com várias correntes, o que era decidido nas lojas maçônicas no interior da entidade maçonaria, depois eram formalizados através de decisões do Senado ali no Rio de Janeiro, porque vários membros da maçonaria eram também pertencentes à cúpula do poder do Brasil. Nessa linha de pensamento, o que foi decidido ali entre os membros da maçonaria na sessão fechada seria depois uma realidade prática na organização política social do país. Uma outra data também que pode ser considerada é o dia 12 de outubro de 1822, o dia de aniversário de Dom Pedro, 24 anos. Nessa data, ele foi aclamado publicamente como imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Ali no Campo de Santana, no Rio de Janeiro, uma multidão se reuniu, foi uma grande festa, uma grande celebração. Porém, existe também o momento da sagração e da coroação do novo imperador. O dia escolhido foi 1º de dezembro de 1822, o mesmo dia da restauração da coroa portuguesa em 1640 pela dinastia de Bragança, após o período da União Ibérica com a Espanha. Em uma visão um pouco mais pragmática, um pouco mais política institucional, existe uma data que geralmente é esquecida, o dia 29 de agosto de 1825. Para alguns historiadores, esse sim seria o marco inicial do Brasil. Nessa data foi assinado o Tratado de Paz, Amizade e Aliança entre o Reino do Brasil e de Portugal, intermediado pela Inglaterra. Através desse tratado, para alguns, Portugal reconhecia a emancipação do Brasil. Para outros, apenas ele dava o aval para a separação dos reinos. Uma espécie de tratado de mútuo reconhecimento e amizade, algo do tipo. A Inglaterra fez a intermediação desse acordo porque ela tinha muitos interesses no Brasil. O Brasil era o 3º maior mercado consumidor da Inglaterra. Existiam vários pontos ali um pouco conflitantes. A questão do tráfico africano de pessoas, digamos assim, a questão da venda de produtos industrializados, a limitação da industrialização no Brasil, obrigando o povo aqui a consumir produtos que vinham lá da Inglaterra. E houve uma questão financeira muito poderosa envolvida. Por quê? Para ser reconhecido, digamos, como país, o Brasil teve que pagar uma indenização a Portugal e também o Brasil ficaria responsável em pagar a dívida de Portugal com a Inglaterra, no valor de 2 milhões de libras esterlinas. Era um valor estratosférico na época. Talvez aí tenha iniciado a questão da chamada dívida externa do Brasil, que perdura, quem sabe, até hoje. Agora, respondendo à nossa pergunta-chave, qual seria então a data mais coerente, justa, adequada para comemorarmos a nossa emancipação? Se você for uma pessoa que se ajusta à historiografia, aos eventos, às narrativas que já estão consagradas, certamente 7 de setembro continua sendo o momento mais efusivo, significativo. Porém, para muitos, realmente, dia 9 de janeiro, o dia do fico, é o ponto de clivagem. Nesse momento, Dom Pedro realmente declara que existe uma ruptura, uma separação entre os dois reinos, Brasil e Portugal. E, meus caros, no âmbito das ordens iniciáticas como a maçonaria, não há como deixar de considerar o dia 9 de setembro como sendo realmente o dia da independência do Brasil. Em relação às outras pessoas, às outras visões de mundo fora da maçonaria, qualquer uma dessas datas pode realmente ter uma certa coerência, sensatez, um bom senso, se for a escolhida para ser um momento efetivo de celebração patriótica, nacionalista.
neste momento, meu caro historiador, são quase meia-noite em ponto, e sugiro a você que assista esses trabalhos de nosso canal, que também versam sobre temas relativos a esse momento sublime da independência do nosso querido Brasil. Muito obrigado, grande abraço!